E aí pessoal, tudo bem? Esse é o canal Fix Física, eu sou o professor Pedro e hoje nós vamos ter aula de trabalho de um gás, tranquilo? Então, para começar a nossa aula, a gente vai imaginar um recipiente cheio de gás e com um êmbolo, que é um êmbolo, uma tampa móvel, que ela pode subir e descer sem deixar que esse gás vaze, beleza? Então nós vamos pegar o nosso recipiente e pôr numa fonte de calor. Ao fornecer calor para o gás, o que é que tende a acontecer? Esse gás vai tender a se esquentar. Esquentar é aumentar a sua temperatura. Lá na primeira aula, vocês lembram que temperatura é o grau de agitação das partículas. Então, se eu esquento um gás, provavelmente eu estou agitando as suas partículas. Agitando as suas partículas, eu vou fazer com que elas, se movam mais rapidamente e se choquem mais violentamente também com a parede do recipiente, beleza? Então, se elas se chocam mais violentamente com a parede do recipiente, eu vou aumentar a força com que elas, se chocam com o meu êmbolo. Se aumenta essa força, provavelmente elas vão começar a empurrar esse êmbolo para cima. Mas lembre-se que essa força média das partículas, ela está distribuída onde? Em uma área, que é a área do meu êmbolo. Então, força sobre área é igual a pressão. Veja que temperatura e pressão estão intimamente ligados. A gente viu lá na primeira aula de gases, né? Que pressão de um gás é nada mais, nada menos do que a intensidade do choque das partículas com a parede do meu recipiente. Então, se eu aumento a temperatura, elas começam a se chocar com maior intensidade, consequentemente elevando a pressão. Beleza? Se eu tiro o êmbolo da posição 1 e faço ele subir até a posição 2, se deslocando um ΔX, eu vou ter um aumento do volume do meu gás, concordam? Então, o gás ele está produzindo um trabalho sobre o ambiente, porque todo o ar que estava aqui em cima, quando a tampa estava na posição 1, foi deslocado para cima após o gás tirar a tampa do êmbolo, né? No caso o êmbolo, da posição 1 e levar para a posição 2. Então eu produzi um trabalho do gás sobre o ambiente. E vocês já viram, né? Já devem saber que trabalho é força vezes distâncias vezes o cosseno do ângulo entre a força e a distância. Como força, a força aplicada pelo gás e a distância percorrida pela tampa tem o mesmo sentido, o ângulo é zero e o cosseno de zero é igual a 1. Então, o trabalho do gás vai ficar força vezes distância. Quem é a força de um gás? Provavelmente a gente não consegue saber, certo? Mas a gente sabe que pressão é a força média das partículas aplicada em uma área. Então, eu posso dizer que força é igual a pressão vezes área. Logo, substituindo na nossa primeira fórmula, eu tenho que trabalho é pressão vezes área. E quem foi a distância percorrida pelo êmbolo? Nós chamamos aqui de ΔX. ΔX foi a altura entre a posição 1 do êmbolo e a posição 2. Logo, área da base vezes altura, que foi o nosso ΔX, eu tenho que área da base vezes altura é o volume, né? Volume do cilindro. A variação de volume do meu gás. Então, o trabalho de um gás fica pressão vezes variação do volume. Tranquilo? Todo o gás só vai trabalhar, só vai produzir trabalho ou receber trabalho sobre si quando houver a variação do volume, beleza? Então, como a nossa pressão sempre vai assumir valores positivos, quem vai determinar o sinal do trabalho é a variação do volume. E como é que a gente calcula a variação do volume? Variação do volume
é volume final menos o volume inicial, certinho? Então, quando há a expansão do gás, o volume final é maior do que o inicial. Logo, o meu ΔV é positivo. Quando o meu gás sofre uma compressão, então o volume inicial é maior do que o final. Logo, o meu ΔV ele é negativo. Então, vamos ver como é que fica essa relação? Então, como eu falei, quando eu tenho a expansão de um gás, eu tenho a variação do volume positiva. Logo, o meu trabalho também vai ser positivo. Quando eu tenho a compressão do gás, eu tenho o ΔV negativo. Consequentemente, o meu trabalho também é negativo. Agora, quando eu tenho uma transformação isovolumétrica e o volume final é igual ao volume inicial, o meu ΔV vai ser zero. Então, em transformações isovolumétricas, o trabalho realizado pelo gás também é igual a zero, beleza? Mas essa nossa formulinha aqui só vai dar certo, você só vai conseguir usar quando nós tivermos uma pressão constante, certo? Ou seja, transformações isobáricas. Quando a pressão do gás vai variar ao longo do tempo, aí a questão vai ter que lidar o gráfico de pressão versus o volume. E como é que a gente acha o trabalho no gráfico de pressão versus o volume? Como dito aqui, numa transformação AB, no gráfico de pressão versus volume, a área do gráfico é numericamente igual ao trabalho. Então, basta calcular a área que vocês terão o número, né, o valor que representa o trabalho. Mas isso só acontece no gráfico de pressão versus o volume, beleza? E que também não represente uma transformação isovolumétrica, certo? Mas existem umas transformações que nós chamamos de transformações cíclicas. O que são transformações cíclicas? Transformações em que elas partem de um determinado ponto e retornam ao mesmo ponto de onde partiram. Olha, eu tenho uma transformação que vai de A para B, de B para C, de C para D e retorna para A. Nessas transformações, o trabalho que o gás realizou é numericamente igual à área interna do ciclo. Então, enquanto aqui é toda a área, certo? Num gráfico PV de uma transformação única, nas transformações cíclicas, o trabalho ele é numericamente igual à área interna do ciclo, certinho? Então, basta calcular a área interna que eu vou ter o trabalho líquido realizado. Agora tem um porém, certo? Quando o ciclo for no sentido horário, teremos trabalho positivo. Quando o ciclo for no sentido anti-horário, o trabalho será negativo. Belezinha? Então se liga nessas dicas aí, pega direitinho, entenda, gráfico de pressão versus volume sempre nos dá o trabalho, a área, se a transformação for cíclica, é a área interna do meu gráfico. Beleza? Só recapitulando, trabalho de um gás vai ser pressão vezes variação do volume. Se a variação é positiva, se eu tenho expansão, o trabalho é positivo. Se eu tenho compressão, o trabalho é negativo. E se a transformação for isovolumétrica, não há trabalho. Beleza? Então, até a próxima aula. Deixa seu like aí, comenta suas dúvidas, certo? Não esquece de seguir a gente lá no Instagram. E muito obrigado. Até a próxima aula. Valeu!